Então, bom dia. Vamos sentar direitinho, gata? Eu coloquei aqui essa observação, o discurso histérico, para a gente falar de uma estrutura humana chamada histeria, que com certeza vocês conhecem em muita gente. Todos vocês conhecem uma pessoa histérica, certo? Ou não? Oi? A histeria, vocês vão encontrar em algumas pessoas um comportamento que faz parte do discurso histérico. E o discurso histérico, ele tem algumas características. Uma delas é a constante insatisfação. Ou seja, há pessoas que têm uma estrutura psíquica de busca da insatisfação. Vocês sabiam disso? Elas querem estar insatisfeitas para confirmar o seu mundo. Eu conheço uma pessoa que se relacionou com um homem abusivo. Depois do fim desse relacionamento, ela buscou um outro homem com as mesmas características abusivas. E depois ela busca um terceiro com as mesmas características abusivas. Sabe aquele papo do dedo podre? É isso aí. Algumas pessoas têm a necessidade de buscar relações que as façam insatisfeitas. Por quê? Tem algumas razões que Freud dá. E eu vou explicar. Outra característica do discurso histérico é o repúdio à sexualidade. Ou seja, a pessoa desenvolve um nojo injustificável da sexualidade. Ou seja, isso é muito presente, é como se a sexualidade fosse impura. O homem é um ser impuro, é um ser abusivo. Isso a gente encontra também no discurso histérico. Outra característica do discurso histérico é a fantasia da sedução. A pessoa está sempre teatralizando a vida para demonstrar domínio. Ou seja, eu fui abusado, mas na realidade eu tenho domínio. Então ela teatraliza a vida para demonstrar que tem domínio sobre aquilo que ela na realidade foi abusada. E outra característica é a compulsão da castração. Compulsão da castração é o seguinte: eu te seduzo, mas para demonstrar que você é um castrado, na hora H eu corto o teu barato. Isso acontece muito e faz parte também dessa estrutura histérica que muitas pessoas têm. A psicanálise começou com a necessidade que Freud viu de uma paciente dele chamada Ana O. A Ana O falou: me ouça, eu preciso que você me ouça. Então o discurso do histérico se casa com o discurso do analista. O analista é aquele que capta a histeria. E o histérico está sempre disposto a se abrir. Essa é a característica boa do histérico. Diferente do obsessivo. O obsessivo está sempre certo. Está sempre certo. Está sempre certo. Esse é um problema, porque o obsessivo nunca está aberto para análise. Ele está sempre preso, né? Então, o obsessivo tem mais problemas de se abrir para análise do que o histérico. Então, a histeria é uma estrutura psíquica que algumas pessoas têm. Segundo Freud, a histeria e a obsessão, ela começa naquela fase que eu falei para vocês, que vai até a fase genital, né? Fase anal, fase oral, até a fase fálica. O histérico, ele para no momento da fase fálica, ele não se desenvolve, né? Lembra que eu falei para vocês que as crianças gostam de ficar mexendo no binauzinho, enfim? Algumas pessoas param nessa fase. E segundo Freud, as meninas, que eu falei para vocês, têm inveja dos meninos, por aquelas razões. Então, nessa fase,
algumas pessoas ficam paradas nela. E por ficarem paradas nela, elas levam um sentimento de falta para toda a sua vida. Esse sentimento de falta. Por esse sentimento de falta a acompanhar, ela sempre procura uma relação para que falte alguma coisa nela. Enfim, isso é psicanálise, né? Enfim, a psicanálise é assim mesmo. É para assustar mesmo. Então fiquem tranquilos. Psicanálise não é aula de matemática. A psicanálise é para assustar mesmo, é para inquietar. Entendeu? Então, se vocês estão inquietos, é porque a aula está dando certo. Não deu certo. Vamos lá.